Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo no material que chegou para a gente sobre análise do comportamento aplicada, a famosa ABA. Parece que são umas notas de aula, sabe? Especificamente da aula 8, falando dos princípios das práticas de ensino. A ideia aqui é tentar destilar o que é essencial nessa abordagem que é bem estruturada, né? Para entender como ela funciona na prática. E olha, logo de cara o que me saltou aos olhos foi a questão da avaliação constante. É bem intensa. Sim, é um pilar mesmo. Tudo, absolutamente tudo que se faz é registrado, é meticuloso. Isso não é só para ver se está progredindo, mas para identificar mesmo o que está dando certo e principalmente onde está o gargalo, o que não está funcionando na intervenção. E um ponto crucial nisso é: só se avança para a próxima etapa, para o próximo conteúdo, quando o domínio do passo atual está claro, está demonstrado. E esse domínio é bem específico, né? O material menciona um critério alto, tipo 90% de acertos em 2 sessões seguidas para poder avançar. Por que tão rigoroso assim? Olha, essa exigência ela reflete uma filosofia central da aba, que é garantir que a base, o fundamento, seja muito sólido. A ideia é que as habilidades mais complexas elas só podem ser construídas em cima de um conhecimento que está realmente consolidado. Evita aquele aprendizado que fica meio bambo, sabe? E isso conecta com outra prática que o material traz, que é a correção imediata de erros. Ah, sim, faz sentido. Se o objetivo é esse domínio total, não dá para deixar o erro se repetir, né? Exato, mas a correção não é para ser punitiva, de forma alguma. É mais como uma guia mesmo, passo a passo, para levar o aprendiz para a resposta correta. É intervir ali, na hora do erro, para redirecionar, e isso está super alinhado com um conceito que eles chamam de aprendizagem com poucos erros. Confesso que esse nome, aprendizagem com poucos erros, me soou um pouco contraintuitivo. A gente não aprende errando também? É uma ótima pergunta. Mas a abordagem aqui é mais proativa, sabe? Em vez de ficar esperando o erro acontecer para corrigir, eles usam dicas, estratégias que se baseiam nos pré-requisitos que a pessoa já domina para aumentar muito a chance dela acertar logo de cara. O objetivo principal é manter o estudante engajado, motivado, evitar aquela frustração que vem quando se erra demais, né? E falando em motivação, esse é o outro pilar gigante aqui. É verdade. O material bate muito nessa tecla. Fala de usar o tempo todo os interesses da criança, fazer testes para ver o que realmente funciona como reforçador naquele momento. Precisamente. A motivação não é vista como algo interno, fixo. É algo que pode ser cultivado, gerenciado, identifica-se o que é valioso para a criança naquele contexto, pode ser um brinquedo, um elogio, uma atividade específica, e usa isso para, digamos, turbinar o aprendizado. E a longo prazo, a meta é ir migrando desses reforçadores mais artificiais, tipo um adesivo, para os reforçadores mais naturais. Naturais como? Como a satisfação de conseguir se comunicar, pedir algo e ser entendido, ou a própria interação social que acontece durante a atividade. E essa busca toda por eficácia, por fazer o ensino funcionar, Ela recai sobre quem ensina. esse ponto me pareceu um dos mais fortes do material. Aquela frase bem direta: se o aluno não está aprendendo, a responsabilidade é do professor, que tem que ajustar o método. Sim, é uma visão que coloca o ônus, a responsabilidade pelo aprendizado, na qualidade do ensino. Isso exige do profissional uma postura muito investigativa, sabe? E super adaptável. O material até descreve um caso de um menino, Fernando, acho que de 6 anos, que ilustra isso muito bem. Ele não estava aprendendo uma tarefa visual que parecia simples, de pareamento, sabe? Combinar figuras iguais. Certo. E aí, o que fizeram? Pararam tudo para investigar. Exatamente. Foram investigar cada detalhe. Checaram se os terapeutas estavam aplicando a tarefa do jeito certo, se o esquema de reforçamento, como eles recompensavam os acertos, estava adequado para ele. Entendi. Ótimo. Verificaram se faltava algum pré-requisito, como rastreamento visual, sabe? Conseguir seguir com os olhos, ou até a habilidade de esperar um pouquinho antes de dar a resposta. Nossa, bem detalhado. Muito. E a solução nesse caso veio ao aplicar um conceito chamado diferenças múltiplas. Basicamente, eles tornaram as opções de escolha visualmente mais distintas entre si.
Isso facilitou para ele discriminar, para ele perceber a diferença. Isso mostra bem essa persistência em achar o que precisa ser ajustado no ensino, e não simplesmente culpar o aprendiz. Ok, entendi a filosofia, a responsabilidade toda. Mas na prática, assim, como eles começam a ensinar habilidades, por exemplo, de comunicação? O material fala do mando. O que é isso? O mando é um dos primeiros focos, principalmente no ensino da linguagem verbal. Simplificando bastante, é ensinar a criança a fazer pedidos. Pedir água, pedir um brinquedo, pedir ajuda. É considerado um dos operantes verbais mais fáceis de ensinar, Por quê? porque a consequência é muito direta e é naturalmente reforçadora. Você pede uma coisa que você quer muito naquele momento e você recebe aquilo. Ah, claro. A motivação tá ali na cara. Exato. Isso diminui muito a frustração da criança e aumenta a comunicação que funciona, a comunicação funcional. Uma tática interessante que o material menciona é até usar a oportunidade de fazer um mando, de fazer um pedido, como reforço para outra tarefa que a criança conseguiu fazer bem. Faz sentido. Mas aí fica a dúvida. O aprendizado não pode ficar só ali na sala de terapia, né? Como eles garantem que a criança vai usar essas habilidades lá fora no dia a dia? Perfeito. Aí entra a generalização. E isso é absolutamente crucial. Não adianta nada aprender só no ambiente controlado. Desde o comecinho, o ensino já é planejado pensando nisso. Como fazer para que a habilidade aprendida se transfira para outros ambientes, com outras pessoas, em outras situações. Isso não acontece por mágica, sabe? Precisa ser programado de forma explícita. E como se programa isso? Variando quem pede a tarefa, variando o lugar onde ela é feita, usando exemplos e materiais diferentes e, claro, praticando na situação natural sempre que der. O objetivo final é sempre a funcionalidade no mundo real. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou dessas notas, o que a gente vê é uma abordagem, assim, muito estruturada, totalmente guiada por dados, né? Com foco enorme na motivação individualizada e uma responsabilidade bem clara colocada sobre quem ensina, e sempre com esse objetivo final de que as habilidades aprendidas sejam de fato úteis no dia a dia, que elas se generalizem. Exatamente. É um sistema que busca entender e, quando necessário, modificar o comportamento através da análise cuidadosa das variáveis que o influenciam. É bem analítico mesmo. E essa ênfase toda na responsabilidade do aplicador, na adaptação constante do ensino. Isso levanta uma questão importante, né? Que talvez vá até um pouco além do que está nessas notas específicas. Que seria? Se a eficácia do ABA depende tanto assim da habilidade de quem ensina, da qualidade dessa aplicação, como a gente pode assegurar que essa habilidade seja consistentemente alta e mais, que seja bem supervisionada e continuamente ajustada para as necessidades tão únicas de cada pessoa em cada contexto diferente. Fica aí a reflexão para a gente.